Boa noite a todos os meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. O último documento emitido pelo Papa Francisco, o chamado Fiducia Supplicans, que autoriza a padres e bispos darem bênçãos informais a pessoas em situação de casados de segunda união ou situação de união do mesmo sexo, deu muito pano para manga para vários pastores aventureiros acusar a igreja de legitimar a união homossexual, legitimar o pecado, dentre outras coisas. Eu não vou me delongar sobre o teor do documento Papa Francisco, que no meu entender foi um documento bastante infeliz, porque embora não legitime uniões homossexuais e não legitime segunda união, no caso, católicos se casaram pela segunda ou terceira vez, no entanto, é um texto cheio de ambiguidades e de dubiedades e acrescenta conceitos que são muitas vezes nebulosos e que não têm muito embasamento teológico naquilo que a igreja prega. Isso é o que está se comentando. Muitos bispos, muitos cardeais fizeram críticas duríssimas ao documento e, longe de mostrar a fraqueza da igreja, na prática mostra a força de certos dogmas, de certos conceitos que são bastante claros àquelas pessoas que são verdadeiramente católicas. Em outras palavras, a indissolubilidade do casamento, a sacramentação do matrimônio, enfim, são conceitos muito fortes dentro da dogmática católica. São tão fortes que uma declaração pastoral da envergadura do Fiducia Supplicans causou um celeuma, justamente porque existe um senso fidei, um senso da fé, ou seja, um conceito de fé que é muito forte dentro da doutrina católica e que, no meu entender, não é que seja difícil mudar, é impossível mudar, porque é muito claro, é muito objetivo. Em outras palavras, quer dizer, a noção do casamento católico é uma coisa tão consagrada no âmbito doutrinário que qualquer tentativa de interpretação, por mais ambígua que seja, já começa a causar uma reação psicológica muito profunda, não somente entre o clero, como também até entre o leigo. E o Papa Francisco ficou numa situação muito complicada com relação a isso. Mas eis que me aparece, já que falando de pastores, o senhor Rodrigo Mocelin, evidentemente um homem que tem uma sanha de ódio anticatólico, aproveitando da situação e alfinetando o catolicismo. E aqui eu vou fazer um react de um vídeo dele chamado Papa e a Bênção aos LGBTs. Vamos lá, vamos ver o besterol. Vou colocar aqui para ficar bem mais rápido, porque muitas vezes para a gente refutar uma mentira, uma bobagem, dura mais do que um vídeo idiota cheio de nonsenses e de tolices. Vamos lá. O Papa, o Vaticano, disse que os padres podem conceder a bênção aos gays. A Igreja Católica está dizendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eles disseram que a Igreja não mudou o seu dogma. Continua considerando o casamento homossexual como algo proibido. Confuso? Sim. Mas neste vídeo, eu quero mostrar que o Papa Francisco, o Vaticano, a Igreja Católica, ela não está dando uma escorregada, não. Essa é exatamente a Igreja Católica. Ela está simplesmente seguindo o princípio de sempre, sendo sutil, confusa, astuta. É sobre isso que eu quero falar. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Ora, como que você pode abençoar algo que você condena? A gente não está dizendo aqui que os gays não possam se arrepender e crer, assim como qualquer outro pecador. Mas não, você não pode dizer assim, chega uma pessoa ali, ela pode ter... essa pessoa ela roubou, aí você abençoa o roubo. Isso não faz sentido. Uma pessoa roubou, uma pessoa mentiu, uma pessoa enganou, e ela se aproximou e falou: eu preciso de Deus, me ajude. É óbvio, nós clamaremos a Deus que Deus a abençoe, e a primeira bênção que Deus dará a essa pessoa é a bênção do arrependimento, de levá-la ao arrependimento, de reconhecer que aquilo que ela fez é errado e lhe dar a salvação. Agora, como você pode dizer assim, eu abençoo o gay, a prática? Como você pode fazer um negócio desse? Então, assim... Veja uma coisa interessante. Ele está bradando um espantalho, porque o próprio documento, embora dê margem à dubiedade, porque ele é confuso, ele é prolixo, etc., no entanto, em nenhum momento o texto está dizendo que a união homossexual vai ser abençoada, ou então a situação de casados de segunda união será abençoada. Em nenhum momento o texto diz isso. O problema é que o texto
dá margem a interpretações errôneas, ainda que não seja a intenção dele. Esse que é o problema. Né? Por exemplo, quando nós falamos assim, nós vamos abençoar pessoas que estão em situação, né, de união homossexual, esperando que ele se converta, etc. Mas só que o problema é que onde o texto afirma necessariamente que imputa o arrependimento daquela pessoa. Isso não é muito claro. Esse que é o grande problema. E mais, fala-se de uma bênção que não é um sacramental e nem um sacramento, mas sim uma mera bênção informal. Né? Uma bênção informal, esperando a conversão e etc. Só que, claro, qual é a diferença que há entre abençoar uma pessoa que está numa situação de casamento gay ou de segunda união e abençoar a própria situação? É aí que está o problema. Então, existem situações no texto que podem dar margem ao mau uso, à maledicência e à má interpretação. É por isso que os bispos da igreja rejeitaram o documento. E observem que esse documento não tem valor de dogma, de fé, não tem absolutamente nada. Ele simplesmente é um documento pastoral. Ele é uma orientação do Papa aos bispos. E dentro dessa orientação, os bispos, percebendo a gravidade e a ambiguidade de alguns elementos dentro dele, ainda que, nós vamos reiterar aqui, o texto não afirma validade alguma ao casamento gay ou aos casamentos de segunda união. O que o texto diz é o seguinte, que aquela pessoa, na esperança de buscar o perdão, na esperança de uma mudança, pede o quê? A bênção de um bispo, a bênção de um padre. A princípio, isso não é heterodoxo, isso é ortodoxo. Como ele mesmo falou, ele abençoa aquela pessoa em situação de pecado para que a pessoa saia do pecado. Só que o texto deixa margem como se fosse assim, quer dizer, não dá uma credencial segura sobre como essa bênção vai ser aplicada, como ela pode ser interpretada, e ela pode ser sim direcionada a uma má interpretação. E foi por isso que os bispos rejeitaram, por conta dessas brechas que poderiam ser mal aplicadas dentro das dioceses e das paróquias. E neste ponto, não tem nada de sutileza aí. Ele fica inventando coisas absurdas, né, sobre a igreja, justamente porque ele não leu nem mesmo o documento que ele está criticando. Como, aliás, ele não leu absolutamente nada sobre a Igreja Católica. Tudo que ele se baseia são panfletinhos protestantes falando mal da igreja. Ah, bom, assim fica mais fácil, né? Fica mais fácil você bradar um espantalho, dizer que é a Igreja Católica e atacar o que não é a Igreja Católica. Aliás, a reação dos bispos, como a reação de padres e leigos, criticando a ambiguidade do texto, por exemplo, falando que o texto abençoando o que teria de melhor numa relação de segunda união ou coisa parecida, ou dentro da união homossexual, quer dizer, não é muito claro com relação ao que se define como bom ou mal dentro dessa situação, que é uma situação de pecado. Tudo bem, pode ter, por exemplo, numa relação de segunda união, vamos pegar no caso um homem e uma mulher, que se casaram pela segunda vez, tiveram filhos, etc. Você não vai dizer também que tudo que existe naquela relação de segunda união é necessariamente mal, tá? Mas existe uma situação de fato que é pecaminosa, dentro de alguns elementos aparentemente benévolos ali. Tá? Claro que nós vamos dizer que os filhos são maus em si mesmos porque nasceram de uma segunda união. Claro, não vamos falar isso. Aliás, não são necessariamente ruins, não são maus. Existem pessoas muito boas que nasceram dessas famílias. Mas existe uma situação de fato que foi uma quebra de um juramento sacramental do casamento anterior. E que, dependendo de uma determinada situação, pode ter sido uma injustiça com aquela pessoa que se casou e prestou o juramento de fidelidade. Porque muitas dessas relações de segunda união podem ter nascido de relações adúlteras. E aí temos problemas muito sérios referentes a isso. E com relação à homossexualidade, ainda é pior. Claro, porque uma relação de segunda união, ainda que irregular, ainda que pecaminosa, né, porque é uma situação de adultério, mesmo assim, não pode ser igualada a uma relação homossexual que tem componentes mais graves, digamos assim. Né? Existem inúmeros problemas, inúmeras questões que o documento coloca, e que deixaram os bispos desconfiados, e não somente os bispos, mas também os leigos. E, portanto, esse texto foi rejeitado por muitas dioceses, por muitas conferências episcopais e etc. E isso não muda substancialmente a concepção católica do matrimônio nem do casamento. E mais,
esse texto, mais do que nunca, provou a fortaleza da concepção católica sobre o casamento. Porque os bispos não aceitaram, padres não aceitaram. Não vou abençoar um sujeito numa situação de pecado, a não ser que ele se converta, a não ser que ele mude de vida. Essa foi a orientação correta de muitos bispos e muitos padres. E justamente por isso eles não aplicaram esse texto na sua literalidade. Porque é preciso reafirmar certas questões. Simples assim. Vamos lá. Deus, em Deuteronômio, ele deu uma lista de pecados e incluiu a perversão sexual. O homossexualismo, obviamente, faz parte disso. Depois de passar essa lista de pecados, Deus disse que, se o povo não obedecesse os mandamentos, Deus iria amaldiçoar o povo. Leia comigo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vem uma lista de bênçãos. Mas, depois Deus continua dizendo assim, se vocês não ouvirem o que eu estou dizendo, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, que inclui a pureza sexual, se vocês não ouvirem os meus mandamentos, eu vou amaldiçoar vocês. Em Lucas 11, Jesus está pregando. No meio da multidão, alguém diz assim, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ou seja, estavam falando de Maria. Mas Jesus responde assim, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A palavra bem-aventurado aqui é makarios no grego, e significa abençoado, feliz. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e guarda. Veja que ele cita essa questão de Jesus Cristo falar que muito mais bem-aventurados ou muito mais abençoados são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, e ele tenta, evidentemente, invalidar o culto mariano, ou seja, a nossa reverência que nós temos pela Virgem Maria. Só que ele não se apercebe de uma coisa. Maria é o que é, não necessariamente apenas por ter amamentado Jesus ou por ter concebido Jesus, não é somente só isso. É porque ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher cheia de graça, tem a plenitude da graça. E temos algo mais além do que aqui. E nós temos algo mais além. Maria faz parte do plano da salvação. Ela foi escolhida por Deus. Não foi uma mulher qualquer. Quando o protestante diz que Deus escolheu uma mulher qualquer, está invalidando o próprio plano divino. É só uma pessoa muito idiota para crer que uma mulher que é escolhida para ser mãe de Deus vai ser uma comum, vai ser como eu, como você. Não vai ser. Nós podemos entender, inclusive, que as palavras de Cristo, longe de ser uma negação da importância de Maria, é o maior elogio para ela, porque ela tinha a plenitude da graça, e sendo a plenitude da graça, foi dada por Deus essa plenitude. Então esse pessoal fala muita besteira. Mas vamos lá, besteira. Em Romanos capítulo 1, Paulo está dizendo que Deus está irado com o homem porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus. Por isso, Deus amaldiçoou o homem entregando-o à idolatria e ao homossexualismo, à perversão sexual. Em Romanos 1,18, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A expressão, a ira de Deus está sobre toda impiedade, significa Deus está amaldiçoando todo aquele que comete impiedade, que comete o mal, que desobedece à palavra de Deus. E Paulo continua afirmando que esses homens negaram Deus e passaram a fazer imagens e a adorar ídolos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Como? Porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida bênção do Papa. Não, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deixa eu te falar uma coisa, Mocelin, você que fala muita besteira. Primeiramente, a Igreja Católica é a única instituição cristã que defende a sacralização do matrimônio. Se hoje nós temos casamento gay, se deva justamente ao fato de que vocês, protestantes, separaram o casamento do sacramento. Vocês transformaram o casamento num mero contrato civil. Eu acho muito interessante esse pessoal encher a boca para falar da Igreja Católica, quando dentro da realidade do protestantismo ou dos protestantismos, o casamento não é visto mais como uma bênção sacramental, mas sim como um mero contrato civil. Onde é que surge o conceito da separação entre a Igreja e o Estado?
Onde há separação entre igreja e o Estado se coloca acima da igreja e logo o casamento se torna apenas um acordo, como se fosse um acordo de uma empresa, um acordo comercial, como aliás, de fato, se nós observarmos o conceito do casamento na atualidade, já não é mais sacramento, já não é mais matrimônio, não é coisa nenhuma. É como se você criasse, sei lá, uma sociedade de empresa que você pode dissolver a qualquer momento. Quem estabelece divórcio, quem estabelece a fragilidade do casamento é o protestantismo, depois o secularismo, depois o Estado liberal e assim sucessivamente. Então esse pessoal fica enchendo a boca para falar merda sobre a Igreja Católica, tá? Quando na verdade a origem dos problemas está na própria Reforma Protestante. E vou mais além. Essa questão da bênção aos homossexuais ou os casais de segunda união, enfim, é uma coisa tão problemática para a Igreja, mas tão problemática, que existe uma resistência feroz. E não é por acaso que o documento Fiducia Supplicans está sendo mal visto por quase todo mundo. Agora, não podemos dizer dos protestantes da atualidade. Nós temos a igreja presbiteriana que casa homossexual. Nós temos a igreja anglicana da Inglaterra que tem um reverendo homossexual casado com um homem. Nós temos a igreja luterana da Suécia, da bispa lésbica luterana. Quer coisa mais politicamente correta do que isso? Ou seja, as igrejas da Reforma Protestante, na verdade, já sucumbiram a toda essa agenda que ele está atacando na Igreja Católica. Ué, o seu Mocelin, direcione primeiro as armas àquilo que deu origem à sua igreja, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é que dessacraliza a família, dessacraliza o matrimônio, começa a estabelecer essa concepção puramente contratualista do casamento. Tudo bem, tem aquele aspecto estritamente, né, digamos assim, de orientação, não, tem que casar, ter filho, blá blá blá, mas não é a concepção católica de casamento. Não é, porque há uma dessacralização do casamento. Há uma dessacralização do matrimônio. O matrimônio se torna dissolúvel porque se aceita o divórcio e o matrimônio já não é mais um sinal sacramental da salvação. Já começa por aí. Então, quem começa a destruir a família e o casamento são vocês, irmãozinhos separados protestantes, não somos nós. E é justamente por conta desse documento que causou impacto psicológico nos católicos, é que o Papa Francisco está um tanto que isolado. Ele criou uma situação que acredito, e não somente ele, mas o sujeito lá que ele nomeou para o dicastério, o tal do Manuel Álvares Tuccio, que é um argentino totalmente doido, biruta, a gente não sabe muito bem o que sai da cabeça daquele homem, mas foi uma aventura malograda. E a tendência é o seguinte, longe do dogma católico ser ameaçado, ele foi reafirmado. Ainda que a imprensa evidentemente tenha explorado ao máximo, dizendo, olha, agora a igreja está abençoando uniões gays e vamos casar gays na igreja. Não, isso não vai acontecer. Ou melhor, se um papa fizer isso, ou se um cardeal ou um bispo fizer isso, ele está automaticamente excomungado. Nós não podemos falar da bispa luterana lésbica da Suécia. Nós não podemos falar dos reverendos anglicanos que estão casados com um homem, porra. Ou então da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, ou pelo menos uma das igrejas presbiterianas lá que estava casando homossexual. E aí, vocês estão muito mais avançados nessa pauta do que nós. Diga-se de passagem. Vamos lá. Ou seja, Paulo está dizendo que o próprio homossexualismo é o juízo de Deus sobre homens que abandonaram Deus. É Deus amaldiçoando os homens porque sua rebeldia contra o Criador se fez notória. Portanto, como que você pode abençoar o que Paulo aqui em Romanos 1, que Paulo aqui é boca de Deus, como que você pode abençoar o que Deus está amaldiçoando? Como eu disse, isso não significa que eles não possam serem salvos, que eles não possam ouvir o Evangelho, se arrepender e crer e serem salvos, mas como você pode abençoar o que Deus está dizendo que ele não abençoa? Tá. Mas agora, vamos explicar o que o Papa Francisco, o Vaticano, a Igreja Católica, está fazendo nesse momento. Não é nada novo. É o modo operante da Igreja Católica. Mas... Deixa eu falar uma coisa, Mocelin. Você representa mais de 30 mil seitas protestantes. Aí você quer catar minúcias de contradição da Igreja Católica. Esse vídeo só mostra que você não passa de um palhaço. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Protestante não tem moral alguma para falar de dogmática. Porque vocês criaram seitas para desconstruírem o cristianismo por inteiro. Não há um dogma cristão consagrado, e eu estou falando aqui desde o século I até o século XVI, tá?
Não há um dogma cristão que vocês não tenham negado. Um dogma. Eu posso falar o seguinte. Se existem, por exemplo, segmentos protestantes que negam a mortalidade da alma, que negam a trindade, que negam a Eucaristia, a presença real de Cristo, nós temos que entender que os luteranos acreditam num conceito muito próprio de Eucaristia, né? Os anglicanos também. Os calvinistas, ao modo deles, alguma coisa ali de presença real, mas um pouco etérea, por assim dizer, né? Mas, no geral, os segmentos protestantes já não acreditam mais na Eucaristia. E podemos falar muitas e muitas coisas. Negam domingo, querem ser judaizantes. Enfim, vocês são o quê? Vocês são uma salada de heresias. Tem gente que nega que Maria é mãe de Deus. Vide aquele pastor presbiteriano, tal do Augusto Nicodemos, que ressuscitou do nada uma heresia chamada nestoriana, separando a divindade de Cristo da humanidade de Cristo, dizendo que Maria não é mãe de Deus, mas sim mãe da natureza humana de Cristo. Então, querer insinuar que nós temos minúcias ou coisa parecida, isso mostra que você é uma pessoa maledicente e ignorante. Eu digo que é maledicente, por quê? Porque ao invés de você estudar a doutrina católica e entender o que a doutrina católica pensa, você prefere a calúnia, a injúria, a difamação da igreja. E eu digo que é ignorante também, ou estúpido, porque nunca leu nada sobre o assunto. Você só lê cartilhazinha anticatólica. É só isso que você vê. É só isso que você faz. Martin Lloyd Jones, ao falar da Igreja Católica... Esse Lloyd Jones, cara, é um imbecil. Eu já li, eu tenho esse livro aqui. Eu já li umas partes aí, inclusive ele cita praticamente ipsilites, aquela baboseira. O cara é cheio de vigarice. Inclusive, vejam um dos outros reacts que ele fala sobre esse Lloyd Jones. Olha, eu vi daval de babaquice tremenda. Vamos lá. A chama de apóstata, como os reformadores sempre chamaram. Veja uma coisa interessante. Se a Igreja Católica é apóstata, ela é apóstata em relação ao quê? Porque todo protestante adora acusar a Igreja de herética. Mas veja, se você tem 30 mil seitas protestantes negando cada ponto de fé entre si, e eles não se entendem entre si, vídeo, por exemplo, sei lá, negar a trindade. Claro que é bem minoritário esse ramo, mas ele existe, né? Os unitaristas, os socinianos, os testemunhos de Jeová, né? Eles negam que a trindade existe e, portanto, eles negam também a divindade de Nosso Senhor. Eu poderia ir mais além. O batismo. Os luteranos, os calvinistas e os anglicanos aceitam o batismo de crianças. Os batistas e os ramos que vieram do anabatismo recusam a validade ao batismo de crianças. Então, logo, você tem dois segmentos que divergem entre si sobre a validade do batismo, que é um dos elementos essenciais do plano salvífico, porque é um sacramento dado ao Nosso Senhor. Se vocês não se entendem em detalhes mínimos, que dirá do resto? Então, logo, a igreja é apóstata em relação ao quê? Porque, veja, se nós temos uma igreja apóstata, então nós temos que reconhecer também uma igreja que, dentro da apostasia, foi uma igreja que preservou a ortodoxia. Certo? Nós estamos falando do século I até o século XVI, que surgiu a Reforma Protestante. Então, do século I ao século XVI, tem que haver uma igreja que preservou a ortodoxia cristã durante 15 séculos, mais ou menos, no caso, quando os apóstolos começaram a pregar, enfim, que denunciou a igreja apóstata. Só que existe um problema. Eles não vão identificar isso. E não vão identificar porque, da mesma forma que a igreja não é apóstata, essa igreja ortodoxa que supostamente poderia condenar a apostasia não existe. É imaginária do protestante. Então não existe isso. Se a igreja é apóstata, então basicamente tudo que ela guardou, a trindade ela guardou, e veja, e o conceito da trindade não existe na Bíblia. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não existe a trindade. A trindade é um conceito patrístico. O próprio cânon bíblico do Velho e do Novo Testamento é uma criação da igreja apóstata. E aí? Veja a forçação de barra. E os reformadores? Tá, mas luteranos e calvinistas não se entendem muita coisa. Como os batistas também, que se dizem partidários ou filhos da reforma, também não se entendem muita coisa. E aí? É apóstata em relação a que segmento do protestantismo?
Resposta: zero. Nada. Não quer dizer absolutamente nada. Isso é um puro argumento de flatus vocis. É voz de peido, como se diz o ditado medieval. Mas ele diz assim: não se trata de uma simples questão sobre negação da verdade, mas antes de um acréscimo. Ou seja, não é de início uma negação explícita, mas é alguma coisa que eles acrescentam que acaba por negar o que eles mesmos dizem. E olha, isso aí é coisa de protestante. Porque veja, nasceu com Lutero, depois surgiu Calvino. Calvino discordou de muita coisa de Lutero. Depois surgiram vários segmentos do calvinismo que começaram a negar muitas coisas do próprio cristianismo tradicional. E assim sucessivamente. O catolicismo não acrescenta nada do que foi dado para ela. Quem acrescenta velhas heresias, você não acrescenta nenhuma novidade, diga-se de passagem. É muito pouco a novidade que os protestantes introduzem em matéria de heresia. Na verdade, vocês ressurgem velhas heresias. Nestorianos, monofisistas, antitrinitários. Enfim, é o que vocês fazem. Se vocês acrescentam alguma coisa, são velhas heresias sendo renovadas. Então, basicamente isso. É uma palhaçada, sabe? É uma vigarice tremenda. O cara realmente não sabe do que ele está falando. Mas vamos lá. Martin Lloyd-Jones, no seu livro A Igreja Católica, meu Deus. Porcaria, lixo esse livro, lixo. Mostra que você é realmente um cara muito ignorante. Eu li pelo menos o capítulo primeiro desse livro que você leu lá e você se baseou nesse livro para criticar a Igreja Católica. Eu digo, lixo. Tanto lixo como sua retórica. Vamos lá. Ele continua afirmando que, se você olhar de maneira descuidada, a Igreja Católica parece até ortodoxa. Ortodoxo significa estar em conformidade com a doutrina correta. Ou seja, se você olhar de uma maneira meio descuidada, parecerá que ela está falando a verdade. Está repetindo o ensino de Jesus. E veja, de início, superficialmente, até parece que a Igreja Católica é completamente ortodoxa. Veja como que, por exemplo, ela acredita que Jesus é Deus. Acredita nos milagres, na obra substitutiva, na ressurreição. Crê na Bíblia como palavra de Deus, gente. Alguns pastores dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, tem muita coisa aqui que não é Deus dizendo, mas algumas coisas, sim, é Deus dizendo. Isso é heresia, isso é liberalismo teológico. Alguns pastores creem nisso. A Igreja Católica não. Ela é extremamente ortodoxa quanto a este respeito. Você já ouviu algum padre falando em atualizar a Bíblia? De modo nenhum. Mas aqui é que está a sutileza da Igreja Católica. Apesar de não falar em atualizar a Bíblia, ela está atualizando a Bíblia o tempo todo. Não, meu filho, quem faz isso é protestante burrão como você. Se nós temos a Reforma Protestante, e da Reforma Protestante para cá nós temos 30, 40 mil seitas falando qualquer bobrinha em nome da Bíblia, então quem está atualizando sempre é o protestantismo. O protestantismo sempre nasce de uma negação de uma seita anterior. E vocês criam várias ramificações e divisões. Isso é a verdadeira atualização que vocês fazem, não nós. Nós católicos preservamos os mesmos conceitos desde sempre. E veja que no caso do casamento homossexual, no caso dos casais de segunda união, ou seja, homem e mulher, né, dentro de uma relação natural, porém, quebrando o juramento do primeiro casamento, porque não se aceita o divórcio, a gente percebe a solidez da doutrina católica em não modificar nem um milímetro disso. Nenhum texto mal escrito de um papa foi capaz de mudar isso. Pelo contrário, só causou celeuma, só causou aborrecimento, e parece que o Vaticano vai ter que recuar. Isso mostra o quê? Que o Vaticano tem uma má gerência de magistério. Basicamente isso. Mas essa má gerência de magistério é incapaz de destruir os elementos dogmáticos mais essenciais do cristianismo. E neste aspecto a igreja não mudou mesmo. Quem faz isso é protestante. Quem fica atualizando doutrina são vocês. Atualizando, revogando dogmas. É isso que vocês fazem sempre. Vocês são os desconstrucionistas da fé. Tornam o cristianismo desfigurado, irracional, descontínuo. Então no protestantismo cabe qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos lá. A Igreja Católica afirma uma verdade. Aí você pensa, meu Deus, ela está certa. E logo em seguida ela acrescenta algo que nega o que ela mesma disse. Onde é que a gente acrescentou algo que negou? É protestante que chega, depois de 2023, dizendo que a Trindade não existe. É protestante que chega afirmando, através da inspiração do Espírito Santo, que a imortalidade da alma não existe. Que a Eucaristia não existe. Que o batismo não tem poder de salvação.
que só batismo de criança é válido. Não, é só batismo de adulto que é válido. É isso que vocês fazem, ficam debaterando com liberais. E esse cara falando de protestantismo liberal. O protestantismo já é essencialmente liberal. É simples assim. Vamos lá. Deixa eu me dar alguns exemplos. A Igreja Católica permite idolatria? Não, não permite. Não permite. De início, se você lê lá o documento oficial, há uma proibição em relação a isso. Mas no instante seguinte, está todo mundo idolatrando. E eles dizem que não. Por exemplo, famoso lá, o Círio de Nazaré. Aquele, né, o cordão lá, o pessoal vai e pega, corta um pedaço e chora porque está levando um pedacinho daquele Círio abençoado para casa e aí então a casa estará sendo abençoada. Mas não tem idolatria de forma alguma. Eu estou aqui do lado de Aparecida do Norte, os romeiros andam quilômetros e chegam e quando olham a Maria ali, a imagem, eles colocam a mão, quer dizer, nem pode, né, mas porque é tão sagrado que nem pode colocar a mão, mas de longe, só de olharem, eles choram e eles ficam completamente emocionados, se ajoelham e, enfim, fazem orações e preces. Mas dizem eles, mas você não tem uma imagem da sua mãe? Sim, eu tenho, mas eu não me ajoelho diante de uma foto da minha mãe e nem faço pedidos a ela. Veja, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Preliminarmente, percebe-se que você não sabe uma coisa chamada comunhão dos santos. Quando um católico se direciona a uma imagem de uma pessoa que existiu, como no caso da Virgem Maria, como o próprio Jesus Cristo, ele está se direcionando através daquele objeto a uma pessoa que está no céu. Leia Apocalipse, do capítulo 5º ao capítulo 8º. João descreve a situação dos santos no céu orando por nós. E existe um outro aspecto. Por que os católicos pedem a intercessão dos santos? Porque existe uma igreja espiritual e uma igreja terrena. E essa igreja espiritual e terrena elas estão juntas entre si, rezando pela salvação das almas e continuando a missão do corpo místico. É basicamente isso. Não é uma questão de adorar, porque adoração a imagens significa, basicamente, eu atribuir àquela imagem uma entidade divina, o próprio Deus. Não é o que acontece. Esse idiota ele faz uma confusão entre uma forma de culto e a idolatria. Vamos analisar uma coisa bem interessante. Josué se ajoelha perante a Arca da Aliança. Ele está se ajoelhando perante um objeto, da mesma forma que alguém se ajoelha, por exemplo, a um objeto que representa Jesus Cristo. Mas poderia também representar a Virgem Maria. E assim sucessivamente. Então por que Josué se ajoelha perante um objeto que ele considera sagrado? É porque ele está atribuindo àquele objeto per se algum elemento de divindade? Não. É porque, dentro da crença dos judeus, Deus atuava sobre aquela arca e, detalhe, aquela arca tinha um poder tão sagrado que se alguém tocasse e abrisse, poderia morrer. Nós temos até aquele filme, claro que aqui parece até pueril, mas aquele filme do Indiana Jones em que o pessoal abre a arca e todo mundo começa a morrer, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Existe um personagem da Bíblia que abriu a arca e morreu. Morreu por quê? Porque a ação de Deus era tão forte que poderia, através da água, matar uma pessoa. E veja que ele está falando da fotografia da mulher dele. É verdade que você não vai prestar o mesmo tipo de culto a uma fotografia de um culto ao santo. Existe uma natureza diferenciada de culto entre o santo e a sua mulher. Mas eu tenho plena certeza de que se eu pegasse a fotografia da sua mulher e jogasse na privada ou fizesse algum tipo de moralidade, você me daria um soco na cara. Isso é uma forma de culto. Culto vem da palavra cultivar, cativar, né? Reverenciar, o que não é a mesma coisa que adorar. É por isso que a Igreja Católica explica porque existem formas de culto. Existe a dulia, a hiperdulia, depois a adoração, que é a latria, etc. E os objetos que nós guardamos de santos, de mártires, de apóstolos, é um sinal de reverência e respeito pela memória desses santos. E não somente isso, como nós cremos que a igreja é um corpo místico de verdade e não uma associaçãozinha criada a partir do nada com registro de cartório de CNPJ, porque é isso que vocês protestantes acreditam. Vocês acreditam realmente que uma igreja é apenas uma entidade terrena. Vocês não acreditam na igreja corpo místico. Nós católicos acreditamos. É por isso que nós acreditamos que os santos estão no céu. Estão inclusive implorando para Jesus voltar. Está em Apocalipse. E as orações dos santos viram incensos que sobem aos céus
e descem na terra como relâmpagos e trovões. Isso está em Apocalipse. Nós temos uma revelação da intercessão dos santos no céu, ou seja, pessoas mortas. Nós temos o exemplo clássico de uma intercessão de um morto por um morto, como no caso o rico, o mau e Abraão, que estava no seio de Abraão, evidentemente, né? Jesus Cristo fala sobre isso, a parábola do rico mau. E ali, ele não está ensinando algo fictício, ele está ensinando algo que é dentro da realidade do além, do post-mortem. Então não existe essa história de culto aos santos ser idolatria. Isso não existe. Isso é coisa de imaginário protestante maluco, que não sabe o que é o culto aos santos. Aliás, protestante não acredita nem mesmo na santidade. Eles acreditam numa visão igualitária, até revolucionária, que todos são santos. Ah, acreditei em Deus, agora eu sou santo. É isso que vocês acreditam. Uma vez eu estava falando com uma senhora, que é muito amiga minha, protestante, evangélica, querendo se equiparar à Virgem Maria. Eu disse, não, você está de sacanagem, né, minha filha? Já começa pelo fato de que você não teve Deus no seu ventre. Ela teve. Você não foi escolhida. Quem foi escolhida foi ela. Você tampouco pode se comparar aos apóstolos, porque, ao contrário de você, os apóstolos viram Cristo, guardaram o ensinamento de Cristo e morreram por Cristo. Você não teve nada disso. Você é uma pessoa bastante secundária. Existem graus de espiritualidade. Existem graus de santidade. Ninguém é igualmente santo. Isso é uma coisa absurda. Eu jamais posso me equiparar aos santos que morreram por Jesus Cristo. Jamais. Eu pareço um homem fútil perto desses homens. Mas é isso. É só alfinetar a Igreja Católica. O Papa falou uma bobagem, pronto. Aí a Igreja Católica é a pior do universo. Aí a seitinha dele que ele criou ontem, que ele atualizou biblicamente, porque cada leitor da Bíblia é alguém que atualiza algum dogma de fé inventado a partir do nada, ou então negado, né? Porque cada um nega cada atributo conforme a sua leitura particular. Aí pronto, quer dizer, esses aí são, cada um é ortodoxo à sua maneira. Mas vamos lá. Como se ela estivesse presente em todos os lugares, porque se eu estou fazendo um pedido aqui para minha mãe, e um fulano, meu irmão, está lá no Japão e está fazendo um pedido para minha mãe também, então a minha mãe tem que ser Deus, ela tem que estar presente em todos os lugares. Não, seu idiota. Eu poderia citar um exemplo bíblico. Paulo de Tarso tendo a visão de um macedônio a quilômetros de distância, pedindo, implorando para que ele viesse no seu devido lugar. E nós temos que entender que o estado dos santos não é a mesma coisa que o nosso estado. Eles estão no estado de graça muito maior que o nosso. E estão próximos de Deus. Veja uma coisa interessante. Os mártires, está descrito em Apocalipse, os mártires estão no altar do Cordeiro. Vocês sabem o que significa isso? Você sabe o que significa estar ao altar do Cordeiro? Eles estão praticamente próximos de Deus ali, estão colados com Deus. E, portanto, se eles podem orar por nós, e se as orações deles têm efeitos na terra, então eles têm sim os dons de ouvir a igreja militante, a igreja terrena, orando por eles. Porque Deus dá esses atributos para os santos. Não é que os santos sejam deuses, eles não são deuses, mas eles estão num estágio tal, né, próximo do que nós chamamos de teoses. Pesquisem o que é a teoses. Eles estão próximos de Deus de tal forma que eles estão, né, basicamente imbuídos com os próprios atributos dados pela divindade. Então é esse que é o aspecto do santo. Esse pessoal não sabe o que é santidade. E eles não sabem nem mesmo o que é que está em estado de graça. Imaginem, por exemplo, os mortos por amor a Cristo, como está em Apocalipse, acho que é o capítulo 6, versículo 9. Está falando, as almas dos mortos por amor a Cristo no altar do Cordeiro, implorando para que o sangue deles seja vingado. Aqui nós temos dois aspectos. Um, a imortalidade da alma. Outro, a oração dos santos no altar do Cordeiro. E implorando para a igreja militante na terra. E detalhe, as suas orações virando relâmpagos e trovões na terra. Pô, o que significa isso? Significa que as orações dos santos têm efeitos na terra. Basicamente isso. Vamos lá, vamos besterol.
Outro exemplo, que o próprio Martin Lloyd Jones cita, o divórcio. Na Igreja Católica não se pode divorciar em hipótese alguma, mas toda hora não tem alguém se divorciando e casando novamente? É como comenta o Martin Lloyd Jones. Ele sempre tem uma explicação. Não, esse casamento não valeu e por aí vai. Esse idiota não sabe a diferença entre nulidade de casamento e divórcio. Cara, eu não sei se você é advogado, se você tem formação em direito. Até no direito civil tem nulidade de casamento. O que é a nulidade do casamento? É que no decorrer do casamento faltou os atributos necessários para que ele se consumasse ou para que ele tivesse validade. Por exemplo, um sujeito que se casa com uma mulher, pensando que ela era uma mulher da igreja e tudo mais, e ela não tinha contado isso. De repente ele descobre que essa dona é, sei lá, a beisola do OnlyFans, tá? Então, ele tinha uma visão errada sobre a pessoa daquela mulher, que escondia sua vida pregressa, e de repente descobre que essa mulher faz conteúdo adulto. Então existe um vício sobre a pessoa que induz o cônjuge a casar mediante um erro. Ou então essa pessoa tem uma identidade falsa. E entre várias coisas. Ou então, por exemplo, um casamento mediante fraude, mediante coação. São elementos que levam à nulidade do casamento. Ou então, por exemplo, sei lá, um padre fraudulento, enfim, ou a falta da perfeita consciência do casamento. Digamos, a mulher é uma incapacitada mental, o homem é um incapacitado mental e assim sucessivamente. Então nós temos elementos que levam o casamento à nulidade justamente porque há um vício de vontade sobre o casamento. Porque o casamento ele tem que ser voluntário. A pessoa tem que ter plena certeza de que está realmente aceitando aquele compromisso, tendo consciência daquele compromisso. A pessoa tem que ter plena consciência do compromisso que ele está assumindo. Então ele não sabe a diferença entre divórcio e nulidade de casamento. Faz o seguinte, mocelinho, vai procurar um advogado, ele vai te explicar no direito civil. Porque muito do nosso direito civil, lamentavelmente influência do Código Napoleônico, mas o direito civil tem muita influência do Código Canônico. E eu tenho certeza que você não sabe disso. Aí fica copiando esse tal de não sei o que Jones aí, que é um bobalhão, mentiroso compulsivo. O cara apela a tantas mentiras e tantas calúnias que se dá nojo. Você lê aquele livro lá, acho que é Anatomia do Catolicismo, Catolicismo Romano, uma coisa assim o nome do livro. É ridículo o livro. Tão ridículo que você não sabe a diferença entre divórcio e nulidade matrimonial. Mas vamos lá. Besteirão. E dão assim umas piruetas argumentativas para permitir o divórcio de modo que eles não permitem o divórcio. Não, idiota. O divórcio é o seguinte, vou te explicar. Isso aí está em qualquer código civil. Divórcio é dissolução do matrimônio, dissolução do casamento, tá? É um casamento consumado, legítimo, reconhecido por aquelas pessoas, mas que por algum tipo de motivação aquelas pessoas querem se separar. Pode ser porque, sei lá, o marido encontrou uma mulher mais bonitinha e a sua esposa tá feia. Porque hoje em dia nem a lei exige uma justificativa plausível. Simplesmente você não quer mais ficar casado, pronto, vai lá e se divorcia. Isso é o divórcio, dissolução do casamento. Nulidade do matrimônio ou do casamento significa que existe algum erro, algum vício que compromete a consumação do casamento ou então realmente a voluntariedade do casamento. Existem inúmeros atributos que você possa afirmar que há um elemento de nulidade. Nulidade do casamento não é a mesma coisa que divórcio. Porque uma coisa é afirmar a nulidade em que o casamento simplesmente não é reconhecido como existente pelos vícios inerentes à consumação desse casamento. Ou então a realização desse casamento. Ou então a compreensão desse casamento. Outra coisa é o divórcio. Aquelas pessoas que casaram por livre e espontânea vontade, mas eles querem dissolver a relação conjugal. São duas coisas distintas. E você falando merda para os seus seguidores aí. Para o rebanho da sua igrejinha que você é o Papa, né? Vamos lá. Confuso, né? Mas é assim. Não é confuso, não. É que você é idiota mesmo. Você não sabe o que é lei. Você não sabe o que é a diferença entre nulidade do casamento e divórcio. A Igreja Católica reconhece a nulidade do casamento. Por quê? Pelas razões que eu já falei aqui. Existe um vício que leva à invalidação daquele cerimonial. Tá? A pessoa era uma coisa, depois ela mostrou ser outra. O sujeito era um foragido da polícia. A mulher era uma prostituta.
Sei lá, o sujeito falava que era uma coisa e a outra. O cara tem um nome falso. E assim sucessivamente. Estou dando um exemplo. Tem vários exemplos de alegação de nulidade no âmbito do matrimônio. Outra coisa é divórcio. Confuso é para quem é ignorante da lei civil e ignorante do direito canônico. Porque não sabe nem o que é o matrimônio e não sabe nem mesmo o que é uma coisa nem outra. Nulidade do casamento e divórcio. Simples assim. E vamos reiterar. A Igreja Católica não aceita o divórcio. Não aceita de jeito nenhum. Se o casamento é válido, vai ser válido para sempre. Ou melhor, vai ser válido até um dos cônjuges morrerem. Aí o cônjuge viúvo ou viúva pode se casar com uma outra pessoa. Mas só da morte de um dos cônjuges. Vamos lá. Sim que é confuso. Não pode casamento gay, Deus não aprova. Deus não abençoa o casamento gay. Mas eu estou abençoando sim os gays e por aí vai. Não. Falando besteira de novo. Primeiramente, abençoar os gays é diferente de abençoar a situação de fato de pecado dos gays. O documento afirma claramente isso. O problema é que existem alguns trechos do documento que dão abertura a uma situação de dubiedade e de ambiguidade. Porque, primeiro, quando você diz que você vai abençoar um sujeito que está num estado de casamento gay, você tem que pelo menos exigir uma mudança de vida e uma mudança de paradigma para que ele busque a santificação, para que ele busque a conversão, tá? O documento não afirma claramente isso. Esse que é o problema. E ele introduz um conceito de bênção que não está totalmente amparado na igreja, que seria uma bênção informal, tá? Tudo bem, quando um padre abençoa alguém, né, no sentido de ele procurar a salvação, procurar estar no estado de graça, tá? Ele não vai perguntar se a pessoa tem pecado. Porém, quando se coloca essa questão dizendo, né, que as pessoas elas têm que procurar o que é de melhor na sua relação ou coisa parecida, isso dá mais uma ambiguidade, como se, por um lado, você abençoa aquelas pessoas que estão em situação de pecado para que elas saiam e se convertam, mas por outro lado você coloca uma conceituação que parece ser oposta àquilo que você está propondo. Ainda que talvez não seja a intenção do texto. Então o texto é nebuloso. E também tem um outro detalhe. Quando se coloca que você vai abençoar uma dupla em situação de homossexualidade, né? Eles vivem lá, abençoar para que eles se convertam, etc. e tudo mais, ou coisa parecida. No entanto, a pergunta que quer calar é: qual é a diferença entre você abençoar duas pessoas que vivem juntas numa situação irregular ou não reconhecida pela igreja, e como você vai discernir isso da situação de fato delas? Qual é a diferença entre abençoar uma dupla gay e abençoar a união gay, se você está abençoando aquela pessoa naquela situação? Então existem inúmeras questões do texto que dão margem a complicações como essa, ainda que afirmando claramente que não é um reconhecimento da situação de fato. Mas, por exemplo, a igreja alemã que está apostatando, uma igreja católica, no caso, a igreja católica alemã, eles podem simplesmente abençoar aquela dupla homossexual, dizendo que não está abençoando, na verdade, a situação de fato, mas sim aquelas pessoas. Mas qual é a diferença daquelas pessoas e a situação de fato delas? É algo que precisa esclarecer, né? Se for, por exemplo, abençoá-los para que eles se convertam e vivam numa situação de castidade e que eles vivam verdadeiramente como católicos, é uma coisa. Agora, se for para colocar uma situação de ambiguidade tal, que no final das contas não tem efeito algum em mudança de vida daquelas pessoas, os bispos disseram: não vou aplicar isso. E pronto. Simples assim. A Igreja Católica prega a unidade, mesmo sendo completamente desunida. Ai, meu Deus do céu. Se eu perguntasse para esse pastor o que é a causa da unidade católica, ele não saberia me responder. Ele não saberia me responder. Os protestantes precisam encontrar divisões na igreja porque é constrangedor para todos eles perceber que eles mesmos não são unidos. Porque todo mundo fala da Igreja Católica como herética, como heterodoxa, como apóstata, mas ninguém afirma uma ortodoxia para contestar a igreja. As ortodoxias propriamente ditas protestantes são confusas, porque cada um cria a ortodoxia que lhe convém, e que todas elas, em relação às outras, são heterodoxas. Basicamente isso. Vamos lá.
A igreja vem e condena Joana d'Arc à fogueira, outro vem e considera Joana d'Arc uma santa. Veja uma coisa interessante. A condenação de Joana d'Arc não é dogma de fé, não é princípio de igreja ou coisa parecida. O que aconteceu foi o seguinte, e isso aqui já vou me repetir, vou me delongar. Joana d'Arc foi vítima de um processo ilegal movido por um bispo que era aliado dos ingleses e dos borgonheses e que eram inimigos do rei da França. E Joana d'Arc era partidária do rei da França. E ela foi injustiçada perante um tribunal eclesiástico. Basicamente isso. 20 anos depois da morte de Joana d'Arc, mais ou menos 20 anos, ela foi absolvida. E depois se descobriu que ela realmente tinha sinais de santidade, ao contrário da acusação de bruxa, caluniosa, por certo, e ela foi canonizada. Então isso não é para nós nenhum problema. A não ser, claro, quando serve de propaganda para um protestante mitomaníaco qualquer. Concílio de Trento, a Igreja Católica diz que os protestantes são hereges e são excomungados. No Vaticano II, são irmãos separados, mas são irmãos. E são irmãos separados por quê? Porque vocês não fazem parte da comunhão da igreja. Ou seja, vocês continuam excomungados. Vocês são nossos irmãos por quê? Porque nós queremos que vocês voltem à igreja, vocês voltem à verdadeira ortodoxia. Mas por que a igreja diz que vocês são separados? Vocês são separados porque são separados da comunhão. Logo, vocês são separados da igreja. Basicamente isso. A linguagem do concílio não muda substancialmente o pensamento do Trento. Apenas o que muda, basicamente, é o tratamento que se dá aos protestantes para o quê? Para ser mais conciliador. E veja que no Concílio de Trento houve uma tentativa de conciliação chamando os luteranos para participar do concílio. E os luteranos ficaram temerosos, teimosos e não quiseram conversar muito. Por quê? Porque eles já estavam muito alinhados com o poder político, com os príncipes alemães, com os príncipes da Suécia, da Dinamarca, etc. Vamos lá. Ou seja, politicagem. E de maneira oficial ela muda, e nos bastidores também. Meu Deus do céu, eu nunca vi um cara falando tanta besteira. Vamos ver. Que padres não concordam entre si. Você verá padre falando que não, protestantes podem ser salvos sim, outros padres dizendo que não. Mas eles são unidos sim. Confuso? É confuso como a história aí da bênção em relação aos gays. Não tem nada de confusão. O que a igreja prega é o seguinte: se um protestante é ignorante da fé católica, e detalhe, isso não chega a ser nenhum elogio, porque você ser salvo pela ignorância é foda, né? Mas tudo bem. Existe uma coisa chamada ignorância invencível. Há muitos protestantes que na prática vivem uma ignorância invencível e se retroalimentam da ignorância invencível, tá? E dentro dessa ignorância invencível, se eles tiverem uma proximidade com alguns elementos do catolicismo, isso implica dizer que eles não estão totalmente perdidos pela ignorância. Mas se eles, tendo consciência do que é a verdadeira fé católica, e mesmo assim malogrando de uma forma viciosa e atacando de má fé, aí já é uma outra história. Uma vez, por exemplo, eu estava lendo um texto de uma igreja protestante, uma igreja inclusive de tradição presbiteriana, tradição calvinista, em que eles colocavam certos pontos de fé. 80% do que eles acreditavam é o que os católicos acreditam. O problema são os 20%. Mas se aquela pessoa agir de boa fé com os católicos, agir de boa fé no sentido de busca da verdade, tá? E por uma ignorância ou por uma limitação do conhecimento, ele não se tornar católico, mas mesmo assim não guardar nenhuma hostilidade, mas ter, por assim dizer, uma espécie de batismo de desejo, né? Há muitos protestantes, por exemplo, que não se convertem por algum tipo de ignorância. Vamos pegar um caso bem elucidativo de uma pessoa que, no meu entender, se ele se aprofundasse e vivesse mais, talvez se virasse católico. É o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele nasceu, se não me falha a memória, ele nasceu num ambiente protestante. Depois ele se reconciliou, ele se converteu ao anglicanismo. Mas cada vez mais nós observamos que os pontos de vista do C.S. Lewis se aproximavam dos católicos. E eu acho que em muitos aspectos o C.S. Lewis era bastante ortodoxo num certo tipo de catolicismo. E eu acredito que do jeito que ele estava se aproximando dos conceitos dogmáticos católicos, era bastante provável que ele se convertesse ao catolicismo. Evidentemente que ele morreu antes disso, desse processo, tá? Mas acredito eu que se ele vivesse um pouquinho mais, é bastante provável que ele pudesse virar católico.
Porque havia muitos pontos de aproximação dos conceitos que C.S. Lewis acreditava e os católicos. Então, veja que a coisa é muito mais racional do que se imagina. Não é essa palhaçada de um palpiteiro que vê a Igreja Católica por orelha de livros ou por panfletinhos protestantes. Panfletinhos apologéticos bem ruinzinhos, diga-se de passagem. Igreja Católica, tem gente que é sensacionista, tem gente que crê na continuidade dos dons. Eu moro aqui do lado do maior movimento carismático católico, mas não, eles não têm divisão de forma alguma. Na bula Unigênitus, proclamada em 1713, o Papa, ex cátedra, ou seja, da cadeira, ele proibiu a leitura da Bíblia por todos. Lembrando, quando o Papa fala ex cátedra, da cadeira, sobre fé e moral, ele é infalível, creem os católicos. Ah, e sobre a questão dos gays, ele está falando de maneira infalível, não. Afinal, é sobre moral, né? Enfim. Não, aí que tá. Cara, a tua confusão mental é tão grande que você está misturando alhos com bugalhos. Essa declaração unigênitus que você está se referindo é que você não leu o documento. Eu li. E posso dizer uma coisa. O Papa não está condenando necessariamente a leitura da Bíblia. Ele está condenando um documento de teor jansenista que afirmava, por exemplo, que a salvação das almas dependia da leitura da Bíblia. Ou do conhecimento da Bíblia, e que a leitura da Bíblia não importava que tipo de interpretação você tirava dela, mas você poderia ser salvo porque aquilo alimentava o seu espírito. Ora, isso é uma visão protestante. E nesse aspecto o Papa diz, está proibido de ler. Está proibido de ler com razão. E sabe por quê? Porque a leitura errada da Bíblia pode levar ao inferno. Como você mesmo faz, seu Mocelin. Você tem uma leitura porca da Bíblia. Você e 30 mil seitas protestantes que ficam reatualizando a interpretação bíblica, dizendo a outra igreja lá de trás que nós rompemos é falsa, ela é errada, ela não é cristã, cristãos somos nós. É isso que vocês fazem sempre. E o que a igreja fez? Evitou esse tipo de atitude. Então você está fazendo uma confusão doida, tá? Por exemplo, com relação aos carismáticos, os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo existem até hoje. Santos realizam milagres até hoje, tá? O problema do carismatismo, da renovação carismática, são os exacerbos, né? São aquela maluquice que é uma imitação protestante. Eu mesmo tenho sérias objeções à questão dos carismáticos. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que eles sejam contra os dogmas de fé essenciais dos católicos. Eles acreditam nos mesmos dogmas que eu acredito. Eles acreditam nas mesmas autoridades que eu acredito. Acreditam e seguem. Como um bom católico tem que seguir. Os excessos, as contrariedades aparentes ali, não negam substancialmente a natureza dos dogmas, dos sacramentos, que são os fatores de unidade da igreja. O problema é que você não entende o que é um fator de unidade da igreja. Você não sabe o que une um católico a outro católico. Você simplesmente pega meia dúzia de conceitos acidentais e começa a falar besteira. Como também dando a entender que a Igreja Católica agora oficializa uniões homossexuais ou coisa parecida. Olha, nós estamos muito longe disso. Tentam fazer isso. Infelizmente existe lobby homossexual dentro da igreja. Existe, infiltrado. Sim. Mas na reforma protestante, ninguém pode nos ensinar com relação a isso, já que luterano, calvinista, anglicano já aceita casamento gay na igreja. Bênção para duplas homossexuais. Vocês já estão muito na frente em relação a nós. Nós é que estamos muito atrasadinhos. E mesmo quando tentam jogar um documento ruinzinho de dar dó do senhor Túcio, ainda assim tem uma reação violenta da igreja. Por quê? Porque sabe de onde provém essa reação violenta da igreja? Do fator chamado unidade de fé. Só isso. Aí sempre tem uma desculpa para dizer, não, mas aqui não é, ex-cátedra, e por aí vai. Não, sabe o que é? É que você é um palpiteiro e começa a tirar para a plateia por um público tão ignorante quanto você. Aí, claro, aí ele chega a esse tipo de opinião malograda. Enfim, então um papa, ele falou de maneira infalível. O povo não pode ler a Bíblia. Não, ele não disse isso. O que ele disse é o seguinte, que a Bíblia, a leitura bíblica, ela não é um sinal de salvação, ela não pode levar à salvação. Então, o que se proíbe é uma leitura irresponsável. Vamos pegar o caso daquele pedreiro, saiu no Fantástico inclusive, que leu o livro de Oséias, um dos capítulos do livro de Oséias, e tirou a conclusão de que ele tinha que dormir com a vizinha dele, ou com, sei lá, com a irmã da igreja dele. Dormir com a mulher de um amigo.
E ele teve relação sexual com a mulher e cometeu pecado interpretando a Bíblia de uma maneira porca. Nós temos que falar uma coisa muito séria. Nem todo mundo é capaz de ler a Bíblia. Nem todo mundo é capaz de interpretar a Bíblia. É preciso, sim, que um corpo eclesiástico tenha um mundo de ensinar fé, porque eles foram preparados e treinados para isso. E detalhe, eles têm os carismas dos apóstolos, eles são sucessores dos apóstolos. Toda a tradição católica está embasada numa sucessão ininterrupta de pessoas que foram ordenadas para o mundo de defesa da fé. Não quer dizer que necessariamente elas defendam. Existem muitos padres e muitos bispos apóstatas, infelizmente, o que pode fazer? Mas é aí que está. Contra esses bispos e padres apóstatas, nós temos a doutrina católica, que foi guardada e que nenhuma alma conseguiu mexê-la. Simples assim. Mas o próprio catecismo da Igreja Católica diz: a Igreja exorta com ardor a todos os fiéis que aprendam a sublime ciência de Jesus pela leitura das Escrituras. Sim. E onde isso é contrastante com o fato de que nós não temos que ter uma leitura porca da Bíblia? Onde isso é contrastante com o fato de que leitura da Sagrada Escritura não é livre exame, não é leitura porca, não é achar que a salvação está na leitura das Escrituras. Porque se a salvação dependesse da leitura das Escrituras, nem os cristãos primitivos se salvariam. Por quê? Porque naquela época não havia Escritura. Pelo menos não do Novo Testamento. Vamos pegar o caso dos 20 primeiros anos da Igreja. Que a partir desses 20 primeiros anos, depois desses 20 primeiros anos de existência, surgiram os evangelhos. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Nesses 20 anos em que a tradição do evangelho era completamente oral, quem não lê a Bíblia, que nem existia, pelo menos o Novo Testamento nem existia, essas pessoas se perderam? Foram para o inferno? Não tem lógica. É achar, por exemplo, que você vai ser salvo porque você tem conhecimento, não porque você tem fé. A maioria da humanidade foi um dia analfabeta. Como a maioria da humanidade mal lê um livro de, sei lá, de 300 páginas, que dirá a Bíblia. Aí achar que pela leitura da Bíblia você é salvo, isso aí é um culto idolátrico ao conhecimento. Não, está errado. Tem muita gente que não tem o menor preparo para ler a Bíblia. E é preciso ser orientado para aqueles que sabem ler a Bíblia e entender a Bíblia conforme os olhos da tradição e da igreja fundada pelo Cristo. Mesmo a pessoa mais sábia, mais culta, que pode falar grego, hebraico, aramaico, o caralho é 4. Mas se essa pessoa não tiver a leitura da igreja, ele está no inferno. Pode ir para o inferno. Porque a interpretação não será a interpretação cristã genuína, mas sim a interpretação pessoal dessa pessoa. Mas sem a interpretação pessoal desse bonitão aí, gostosão, que é metido a falar línguas. Vai virar um filólogo, só isso. Por isso que na dieta de Worms, quando Lutero foi chamado a negar o que acreditava, ele disse: mas como? Como eu vou me submeter a concílios e a papas que eles entram em contradição o tempo todo? Eu citei alguns exemplos aqui, mas há muitos e muitos e muitos. Portanto, o Papa não está dando um deslize. A Igreja Católica atual não está dando um deslize. Ela está seguindo o que sempre foi, uma metamorfose ambulante que muda a toda hora, mas insiste em dizer que nunca mudou. Olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Não faça do protestantismo um espelho para o catolicismo. É muito simples. Quem tem problema de unidade doutrinária, unidade de fé, unidade de batismo, mesmo Deus e mesmo corpo, e você vai reconhecer que eu estou citando Efésios capítulo 4, versículo 3º, quem tem esse problema de unidade são vocês, não somos nós. Nós estamos até tranquilos com relação a isso. Mas vamos lá, fazendo uma recapitulação antes de terminar, porque acho que já terminou o vídeo, deixa eu ver. Sim, tão contraditório quando dizer: Deus não abençoa o casamento gay, mas eu estou abençoando aqui agora. Ou seja, ele está afirmando uma coisa que não tem nada a ver. Mas vamos lá. O protestantismo negou a Eucaristia. O protestantismo negou o batismo de criança, né? Batismo de criança, batismo de adulto, é uma coisa doida, eles não entendem nem sobre batismo. O protestantismo se contradiz no âmbito soterológico, no âmbito eclesiológico. Eles não acreditam na imortalidade da alma, outros acreditam. Eles não acreditam na Trindade, outros acreditam. Eles acreditam na divindade de Cristo, outros não acreditam. E assim sucessivamente. Eles podem ser monofisistas, nestorianos, arianos. Arianos, no caso, são os antitrinitários. Eles podem ser tudo.
Então essa confusão mental é protestante, não é católica. O catolicismo pode passar por momentos de confusão e de crise. Mas por quê? Por quê? Não é porque a Igreja Católica não tem unidade, mas é porque muitos católicos podem apostatar, muitos católicos podem enveredar por heresias e por se afastar justamente da ortodoxia que os une. Essa é a diferença básica. O protestantismo não tem ortodoxia propriamente dita. Eles têm uma coleção de heterodoxias. E se nós entendermos a referência para a ortodoxia protestante, vocês vão ficar até assustados. Não é o protestantismo, é o catolicismo que serve de referência para a ortodoxia protestante. É verdade. Porque, por exemplo, se nós analisarmos até mesmo a doutrina dos reformadores, seja Lutero, Calvino, etc., existem alguns pontos que são próximos da Igreja Católica. Por exemplo, a Trindade é um dos elementos essenciais da Igreja, sem o qual você não é cristão. E tem segmento que nega a Trindade. O batismo. Os luteranos e os calvinistas são próximos entre nós com relação ao batismo de crianças. Mas tem segmentos que dizem que o batismo de crianças não é válido. Mas é claro, eles só falam para os católicos, nunca falam para os protestantes. Entre eles fica aquela briguinha nojenta, né? Mas aquela briguinha nojenta de Guerra Fria. Mas enfim. E muitas outras coisas mais. Muitas outras coisas mais que eles mesmos não se entendem. E depois ficam imputando a nós o que é a confusão deles. E mais além, para finalizar, em matéria de bênção a uniões homossexuais e casamento gay, vocês, protestantes, estão a anos-luz da frente com relação a nós. Então, seu Mocelim, olha para o teu quintal primeiro, porque está muito mais sujo do que o nosso, tá bom? Vai lá, vai ensinar luterano liberal, vai ensinar as igrejas luteranas, vai ensinar lá aos anglicanos ingleses, vai ensinar a igreja presbiteriana lá que casa gay, vai ensinar a eles o que é verdadeiro cristianismo. E não para nós, porque você não tem moral para nada para isso, tá bom? Então, um grande abraço.